Pronto. Oiê, tudo bem? Sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um papo com a Liga. A gente está em pleno período pandêmico, né? Então acho que vai ser um papo muito interessante para a gente dividir com vocês, uma conversa. Hoje as nossas convidadas, eu estou aqui com a Leandra Gonçalves, outra cofundadora da Liga das Mulheres pelo Oceano, e as nossas convidadas, a Mariana Bender, pesquisadora, professora na Universidade Federal de Santa Maria. Tudo bom, Mariana? Tudo bom, tudo bem, gente? Obrigada pelo convite da Liga para participar. Estou muito feliz em conversar com vocês hoje aí sobre um tema que eu gosto tanto. Eu e Kênia aí vamos debater esse assunto. Exato. E a Kênia Lírio, ela é multifacética, né? Pesquisadora, professora, dançarina, bailarina. Que mais você me colocou aqui, Kênia? Desenhista. Tudo bom? Prazer imenso te ter aqui. Tudo ótimo, obrigada, meninas, pelo convite. Mariana, mais uma vez a gente aqui nessa fala que a gente gosta, né, de dar uma alfinetada, e vamos embora. Bom, eu acho que a minha primeira pergunta era para dividir com quem está nos assistindo, é justamente dessas alfinetadas, né? A pandemia proporcionou também uma possibilidade da gente se ouvir, de estar em ambientes de discussão, onde a gente tem visto especificamente, por exemplo, né, o motivo da gente estar aqui foi o gancho, né, foi uma conversa que vocês tiveram durante o encontro Recifal Brasileiro, que bombou, e que naquele encontro a gente tinha a maioria, né, de inscritas e participantes mulheres assistindo, né? Então levantou muito a questão de gênero e levantou também a questão de raça. São temas que a gente está começando a abordar com mais profundidade na Liga. E então eu acho que a minha primeira pergunta que eu queria ouvir de vocês é: nesse período pandêmico, vocês acham que tem acendido ou tem possibilitado mesmo a história de colocar esses temas na carne mesmo? Na cara, vamos dizer assim, na cara, porque agora está todo mundo se olhando aqui na cara. Pode ir, Mariana? Manda ver que depois eu complemento. Boa. Eu posso começar, assim. Eu acho que a gente já está vindo de um tempo, né, de que em questões de gênero a gente já vem debatendo, já vem se questionando a presença de nós mulheres em todos os níveis, né, de ensino. Mas eu acho que nesse momento da pandemia a gente está em 2020, né? A gente precisa pensar também no avanço da tecnologia, avanço da globalização, como que a comunicação ela tem se tornado algo muito mais rápido, né? Então acaba que a gente está falando mais sobre o que é extremamente importante, né? Mas uma coisa que eu observo muito particularmente, assim, e que eu tenho até uma questão com isso, é com relação a você levantar bandeiras e levantar hashtags. Para mim, ao mesmo tempo que a gente está aqui nesse boom de informações, 2020, uma pandemia, tudo muito diferente, né, das nossas realidades, eu acho que não basta só a gente estar levantando a hashtag porque a gente está aqui no online, né? O importante é a gente levantar, debater aqui no online todas essas questões, mas levar para ações que são ações práticas com relação a essa temática que a gente está falando, né? Porque senão não adianta muito a gente ficar aqui levantando todas as bandeiras, né, e não seguir, né? Isso é para a gente continuar se fortalecendo aqui, ou para quem está a fim de se informar, continuar se informando, né? Acho que para todos os níveis, assim. Interessante. Mari? Assim, o que eu acho é que o que a gente está vivendo agora, eu tenho a impressão que assim, antes da pandemia, pensando assim nessa questão de gênero, que também traz à tona outras questões, como a questão racial, né, que a Kênia está trazendo, eu acho que antes disso, antes da gente viver a pandemia, a gente levava tudo muito no modo automático. Então eu tenho a impressão assim que antes da gente parar para pensar e viver uma realidade que a gente está vivendo agora, que é dentro de casa, dividindo esse espaço com outros membros da família, com o marido, com parceiro, parceira, filhos, né? Que é o meu caso, e de muitas outras tantas mulheres, né? Já que a gente está falando de gênero. Eu acho que antes a gente vivia isso no modo automático. Então a gente ia vivendo, ia fazendo as coisas, e a gente tinha as nossas atividades.
E aí o fato da gente parar tudo para viver, muitas vezes dentro, né, de 4 paredes, assim, limitado espacialmente, com muitas tarefas, né? E ter que ficar dentro desse espaço, acho que isso, esse momento que a gente pausa um pouco, fez a gente viver uma realidade nova que estava antes do modo automático e fez a gente também ter tempo para refletir sobre essas coisas que acontecem, né, as nossas individualidades, assim. Então, as nossas demandas, o que a gente tem que fazer como pesquisadora, ou como aluna, ou como esposa, mãe, né, parceira. Eu acho que isso trouxe à tona uma realidade que a gente já vivia, mas no modo automático. Então, dentro de casa, a gente percebe isso agora de uma forma muito exacerbada. Então, eu acho que a pandemia trouxe para nós também uma coisa de ficar muito à flor da pele, né? E a gente fazer a gente refletir sobre essas realidades, né? Por que a gente vive isso, né, em pleno século XXI? O que tem que mudar? O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? E aí, em meio a isso, tem outras coisas que estão surgindo, que é assim, é um aluno que não consegue assistir uma aula porque não tem acesso à internet, é uma aluna que está em depressão porque não consegue exercer suas atividades plenamente. Várias coisas estão acontecendo e eu acho que isso tem a ver com o momento que a gente está vivendo, que faz a gente refletir muito sobre as nossas ações, né? E aí, bem o que a gente discutiu antes, né, de entrar aqui ao vivo, gravando, né, no caso, que a Kênia falou que algumas coisas estão muito à flor da pele. Eu também acho que isso emergiu em vários lugares do mundo, assim, né, que vocês viram que aconteceu nos Estados Unidos com a questão racial. Então, são várias vozes que estão sendo levantadas, né, e eu acho que eu acho que isso tem a ver com um momento da gente refletir mais, assim, da gente estar mais sensível e a gente está percebendo que coisas têm que ser feitas para a gente mudar, ações, né, mais práticas. É legal, eu queria até pegar esse gancho que a Mari colocou, eu concordo plenamente com a Mari e com a Kênia, e eu fiquei pensando também esses dias, né, a gente estava também falando sobre essa questão da chuva de lives, né, de repente veio a pandemia e tudo se tornou online, todo mundo fazendo eventos. Acho que isso também escancarou uma realidade que já existia, mas que talvez a gente não tinha tempo e não prestava atenção, mas como agora é tudo online, todo mundo pode participar de tudo, quem está no Sudeste pode participar de eventos do Norte, do Nordeste, do Sul. Então, começa a vir para você ofertas dessas lives, dessas reuniões, e você começa a notar que o problema está ali na sua cara e que antes a gente não via, porque também a gente não via essa quantidade de eventos. E aí começa a vir um monte de eventos muito num formato tradicional, com pouquíssimo equilíbrio de gênero, com pouquíssimo equilíbrio de raça e etnias, e numa quantidade muito grande. Então, a realidade que já existia pré-período da pandemia escancarou completamente, porque a quantidade de eventos aumentou. Então, ficou muito mais fácil da gente enxergar que existe um padrão e que ele já existia antes da pandemia, que ele continua sendo repetido na pandemia. Mas como a gente está vendo mais, está sendo mais exposto a isso e mais sensível a isso, eu acho que escancarou de vez um problema muito grande e que traz uma questão que hoje eu fiquei pensando muito, né? A gente vem discutindo a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável e hoje no seminário tiveram muitas falas no sentido de, olha, uma década é para todos, é para todas, a gente precisa promover participação, a gente tem que o conhecimento chegar na sociedade, mas como é que a gente dá esse passo do discurso para a prática, né? Se a gente vê essa quantidade de padrões se repetindo sem mudança, né? Eu acho que isso também foi um fator mobilizante para a gente na Liga. A gente queria pensar de que forma que a gente traz esse debate. Até uma das coisas que a gente fez e que tem tido um retorno legal é a Liga só participa e só apoia eventos com equilíbrio de gênero. Isso para a gente foi uma coisa que a gente não tinha pensado. A gente começou a pensar isso na pandemia. A gente queria, sim, mostrar o papel da mulher no oceano, mas a gente nunca tinha parado para pensar que, legal, para isso, então agora a gente vai começar a negar evento que não tiver paridade de gênero. Nós não vamos participar, né? E a gente vai comentar com as participantes da Liga, que hoje são mais de 500 mulheres, que, olha, talvez valha a pena vocês pensarem se vocês querem participar de eventos que não têm paridade de gênero, ou que não traz a ponta da gestão para o diálogo, para a gente começar a colocar alguns limites, né? E quem sabe colocando esses limites a gente também não consegue mudar a forma das pessoas verem e pensarem essa questão, né? Para a gente tentar mudar do nosso discurso, do que a gente sente para a prática, né? Acho que é um pouco
Isso que a gente tem tentado pensar e também sem saber qual é o caminho, né? Essa foi apenas uma estratégia que a gente começou a pensar. A partir de agora eu só participo de eventos que tiver essa preocupação, já que é a preocupação nossa, né? E dentro da parte da comunicação, que né, eu estou aqui né, como pesquisadoras, professoras, todas, mas eu não, eu sou só jornalista mesmo, mas aí eu vejo a questão da comunicação como forma de mostrar isso muito importante, né? Da questão do espelho, em quem se espelhar e de como isso. E a questão da representatividade, para mim, passa muito nesse problema também que existe na comunicação. E aí, pegando um pouco do gancho do que vocês três falaram, é uma dúvida que eu tenho, mas é como eu tenho tentado focar muito e corrigir em tudo que eu faço hoje dentro da comunicação. De também deixar esses temas em nichos. Então, beleza, a gente vai tratar só de questão racial, então só para esse momento a gente vai trazer o debate com mulheres negras. Ou, vamos trazer só de mulheres agora, porque a gente vai debater a igualdade de gênero. Para mim, a questão da representatividade na comunicação passa por ouvir mulheres negras pesquisadoras em diferentes outros temas que não sejam só essa questão racial, ouvir mães pesquisadoras que sejam em qualquer outro tema que não seja essa questão da igualdade de gênero. E eu não sei se eu estou fazendo certo, mas no meu entendimento, a questão da representatividade passa muito por isso, de dar voz para esses temas, mas através da representatividade, mostrando que é possível falar de que temos mulheres capacitadas e fodas. Pode falar fodas, Lele? Eu já falei. Para falar de qualquer coisa, porque temos especialistas para tudo isso. Então, não sei, passa muito por isso. Me incomoda, às vezes, só ficar no gancho. Não sei se era isso que você se referia das bandeiras, Kênia, mas de ficar só, vamos ouvir aqui só para esse cantinho, sabe? Mas isso não é mudar uma sociedade, isso não é ter representatividade, isso não é ter igualdade. Não sei, é o meu ponto de vista, como eu vejo pela comunicação. Perfeita. Eu concordo com tudo que você falou, né, Paulina? Porque, assim, eu vou pegar só um gancho daqui da Leandra, que quando você fala de que a gente começou as lives, então a gente pôde ver que existe uma galera produzindo fora desse eixo sul-sudeste, que é o eixo de que eu também... Acho que todas nós aqui, né, nos encontramos dentro desse eixo de produtividade, de atuação. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo essa observação que você faz, por mais que, assim, a gente está ouvindo mulheres nordestinas, mulheres do norte, mulheres do centro-oeste, que a gente quer mais, na verdade, ouvir mais essas mulheres, mas, ao mesmo tempo, eu acho que esse boom de lives e o boom de lives, na verdade, é um reflexo de como o sistema ele já era, só que ele passou por um sistema que ele é online, que você precisa ser super produtivo, porque você precisa estar em todas as lives. Eu dei uma surtada com isso, porque eu não estava para muita live, e ainda é isso, estou trabalhando atualmente, não estou na pesquisa porque eu estou acabando o mestrado, mas a pesquisa não me sustenta, isso é uma frase que eu ando falando muito, tipo, a pesquisa em si, hoje, no momento atual, ela não me sustenta, né? Queria que me sustentasse porque é o que eu gosto de fazer mais. Então, eu preciso me dividir com uma sala de aula ou com outras tarefas para isso. Então, a Mari, que é mãe, né, se divide e dona de casa ao mesmo tempo, porque a gente precisa fazer as coisas de casa, todas nós aqui. Então, assim, reflete isso também, uma participação que é online, que é muito mais masculina do que feminina, porque a gente está envolvida em outras atividades. Então, eu achei que foi... É claro que a gente está discutindo, né, mais, e achei incrível, eu vou começar a levantar essa bandeira de que só participo em eventos com equidade de gênero. Tá louca? A gente precisa, de alguma forma, tornar mais... articular de uma forma melhor a nossa presença também, né? Dentro desses espaços. E pegando o que a Paulina falou agora, é perfeito, é o que particularmente eu ando pensando muito sobre isso, porque, querendo ou não, também estou numa caminhada inicial, né, de pesquisa, de trabalho. Eu trabalho com macroalgas marinhas, que foi algo que eu não falei, que eu sou pesquisadora, mas pesquiso macroalgas marinhas. Então, assim...
quero falar sobre macroalgas marinhas, eu falo, na verdade, porque tem isso, né? Eu falo sobre isso, esse é o meu trabalho. Porque às vezes a gente pode ter uma mulher negra ou um homem negro, alguém de um coletivo negro, por exemplo, que fala de questões raciais muito melhor do que eu, porque eu apenas falo a minha realidade. Eu falo o que é eu ser uma pesquisadora negra na UFRJ, que é o lugar de onde eu estou agora, ou da UFES, que foi a universidade que eu fui. Mas, assim, e ainda só para completar, é que uma questão importante que a gente precisa observar desses nichos é com relação à nossa sociedade patriarcal que a gente tem, e branca. Porque eles sempre querem criar, eles criam os nichos, né? Então, que aí é isso, você que é negro vai falar aqui da mesa redonda de mulheres negras, dentro de algum lugar, ou você que é mãe, você que é indígena, que a gente precisa se comunicar também com essas pessoas, a gente precisa falar dos indígenas, na verdade, de LGBTQI e outras mais, né, bandeiras, falar dessas pessoas e dar um lugar de construção de narrativas, porque a gente tem a nossa história e a gente está louco para falar as nossas histórias dentro da nossa perspectiva, do lugar de onde a gente veio, ou trazendo para o nosso trabalho, principalmente, né, eu falo. Porque isso é a multiplicidade das palavras, de como a gente se comunica, a mensagem que a gente quer passar. Então é muito importante a gente falar exatamente sobre esse ponto, exatamente sobre isso, de classificação de nichos e de que a gente... Por isso que eu falo dessa multiplicidade, sabe? Eu sou pesquisadora, eu sou bióloga, sou mergulhadora, né? Porque eu preciso mergulhar para coletar as algas. Tenho um pezinho até lá na taxonomia, identifico várias algas. Então, assim, a gente é múltipla, sabe? A Mari, se começar a destrinchar mais o currículo dela, vai falar várias qualidades, sabe? Todo mundo aqui. Então, assim, eu penso um pouco, estou pensando bastante dentro desse lugar aí. Adorei essa pauta. Sabe que esse é um ótimo ponto que você trouxe, Kênia, porque dentre as coisas que a gente está pensando, e a gente quer muito ouvir outras mulheres sobre como a Liga pode ser mais diversa, mais inclusiva, né? Como que a gente pode trazer esse debate para a nossa prática, e qualquer opinião de quem está nos ouvindo ou de vocês que estão aqui nessa conversa hoje com a gente é bem-vindo. E uma das coisas que a gente pensou para tentar contribuir para que as pessoas mudem essa forma e que possam trazer mais diversidade para suas mesas de algas, de áreas recifais, de grandes mamíferos, de química, de física, de oceanografia, é a gente criar uma base de dados com nomes de mulheres negras, de mulheres mães, enfim, de mulheres em geral, e sobre o que a gente pode falar, sobre o que a gente tem experiência para falar. Porque daí quando alguém fala, eu quero fazer um evento sobre macroalgas, mas, nossa, só me ocorre nome de homens brancos aqui. Ah, não, peraí, temos a sua solução. Tá aqui a nossa listinha, temos uma lista de mulheres biodiversas que vai falar sobre algas para você. Você pode selecionar e entrar em contato. Então, uma das coisas que a gente pensou, né, Pauli, seria ter essa base de dados para poder começar a oferecer soluções, porque senão fica muito cômodo também. Mas é que eu não conheço ninguém, nenhuma mulher que fala sobre o assunto. Não conhece? Não. Agora a gente vai ter aqui, público, uma base de dados sobre mulheres e o que elas falam. E essa ideia partiu até de um movimento internacional que chama Women Also Know, que mulheres também sabem, né? E elas estão aí, talvez você só não esteja procurando no lugar certo. Então a Liga pode ser funcionar como uma rede, né? Que já é para ser, mas um depositório desse conhecimento que as mulheres têm, né? Vocês acham que isso seria legal, que funcionaria? Eu achei, assim, pegando já esse link aí dos eventos, né, que vocês tinham começado a falar sobre isso, eu acho que isso super funcionaria e é muito válido, e isso me faz lembrar de um evento que eu organizei ano passado aqui na UFSM, é um evento da nossa pós-graduação aqui em Biodiversidade Animal. É um evento que acontece a cada 2 anos, e aí ele é voltado mais para o público da graduação. E eu, como coordenadora, né, do evento, eu estava preocupada em que a gente tivesse equilíbrio de gênero nos palestrantes, né? Então, a gente teve esse cuidado, assim, antes, até dando um passo para trás, assim, eu nunca tinha me preocupado muito com isso quando acadêmica, né? Então, eu não pensava muito na questão do gênero quando eu estava na graduação. Na graduação, eu até pensava, assim, somos muitas mulheres, né? Não tínhamos muitos colegas homens. Eu não lembro de ter colegas negros, né, na graduação. Eu acho que talvez eu tinha um colega, e aí
Isso também já traz para a questão das cotas, que agora eu sou professora na universidade em que eu me formei, e eu vejo uma universidade muito mais diversa, né, na questão racial e na questão de gênero. Então, eu vejo isso surgindo agora e é muito gratificante poder ter na sala de aula um público tão diverso, que isso acrescenta muito, né? E os alunos precisam ver isso, né? Então, assim, comecei a me preocupar com isso, principalmente depois que virei mãe. E aí eu comecei a sentir um pouco que tem que ter um olhar diferente para o gênero, né? Porque essas diferenças, como a gente discutiu lá na mesa do Encontro Racial Brasileiro, essas diferenças elas começam a se tornar maiores, né, entre homens e mulheres quando a gente começa a avançar na carreira acadêmica. Então é lá no mestrado, no doutorado, depois entre doutorado e pós-doutorado, e conseguir uma vaga numa instituição de ensino superior, né? É aí que começam a surgir as diferenças e a gente começa a ter um desbalanço no gênero. E aí os homens predominam, as mulheres têm menor representatividade, então tem menos professoras mulheres, menos pesquisadoras, né, mulheres. E aí eu me preocupei com isso, então, com esse equilíbrio de gênero, ao organizar o evento, e aí a gente tinha uma comissão de alunas, predominantemente mulheres, que estavam ajudando a organização, né? E aí eu perguntei para as meninas e alguns dos meninos, vamos pensar em nomes de ecólogas e mulheres para trazer, né, para o evento. E aí eu mesma comecei a me questionar, gente, eu só penso em nomes de homens. Eu não penso numa mulher ecóloga maravilhosa que eu tipo, vou trazer para o evento para ser palestrante de abertura e encerramento. E aí, assim, no fim a gente teve quase que um equilíbrio de gênero, mas eu não lembro de ter um acesso assim online. Vou buscar numa fonte de informação lá onde eu possa ter uma lista com mulheres que possam falar sobre esse tema, né? E aí, pegando também o link com que a Kênia falou, né, e a Paulina, da questão dos nichos, eu vejo que essa representatividade das mulheres, ou mulheres negras, mulheres mães, indígenas, nos debates, ou até homens, né, também homens nos debates, faz com que várias facetas estejam presentes na discussão no mesmo tema. Seja gênero, seja questão racial, né? Porque, assim, a gente precisa trazer essas diferentes vozes para uma mesma conversa, para o mesmo debate, porque a gente precisa das diferentes opiniões sobre um tema, para, a partir dessas diferentes opiniões, talvez encontrar convergências e soluções, né? Não adianta eu chamar só mulheres mães para debater a questão da maternidade, porque, claro, as mães sentem aquilo, mas a gente precisa também dos pais e dos outros olhares para a gente poder avançar, né? Porque não somos só nós que fazemos as coisas. Então, assim, a gente tem que tentar ser protagonista nas mudanças que a gente pretende provocar, né? No sistema que a gente vive, mas a gente precisa do apoio dos diferentes representantes, né? Então, eu acho assim, a gente precisa sempre ter múltiplas vozes debatendo um tema, seja ecologia, sejam as macroalgas, sejam os peixes, né? Então, acho que a ideia é essa, assim, quanto mais diversidade, mais diferenças de opiniões, né, melhor, senão a gente não avança em nada. Que é a questão da equidade, né? Ou seja, não adianta também a gente só ter, por exemplo, no caso da Liga, né, um movimento feminino sem a gente ter o reconhecimento e o apoio e o entendimento, por exemplo, do lado dos homens ou de outras áreas que possam, ou de outras áreas, em outras áreas que possam reconhecer essa igualdade, né? Porque senão a gente vai fazer a ferro e fogo e acaba não construindo o diálogo, mas construir muros, né? Uhum. Tipo, eu tô aqui gritando desse lado, você tá gritando desse outro lado e é isso. E acho que a ideia da igualdade, da equidade é justamente criar pontes, né? Criar pontes de acesso. E tem uma coisa muito bonita que eu estou ouvindo vocês falando e eu estou imaginando, assim, né? Eu estou muito em campo e sempre com mulheres. Eu faço um projeto chamado Mulheres na Conservação. Eu faço mapeamento das grandes mulheres na conservação no Brasil. Estou construindo um álbum de figurinhas das grandes mulheres da conservação no Brasil, que é o poder do exemplo, né? Que é o poder de como você consegue inspirar e mostrar, não para a gente que já estamos, né? Já estamos velhinha aqui na estrada, mas das mulheres que estão vindo, as meninas e mulheres, as jovens que estão vindo e se verem
com essas possibilidades, verem que existe uma grande especialista em macroalgas, verem que existe uma grande especialista em, sei lá, e professora, enfim, se ver, né, nessas possibilidades, eu vejo até como um dever, assim, um dever nosso que a gente conseguiu abrir alguns espaços para isso, sabe? De mudar uma sociedade a partir disso, do exemplo, mostrar que é possível. E até ter a forma de abrir, né? E recepcionar, porque igual a Mari estava falando, né? A gente trabalha durante o dia no laboratório, fazendo a nossa pesquisa, e depois a gente chega em casa, tem criança, eu tenho Dante, tem 4 anos, tem que pensar no jantar, tem que dar uma atenção, tem que fazer uma brincadeira, tem que colocar para dormir, tem que dar banho, não é uma hora que você está produzindo, né? É uma hora que você está focando em outra coisa. Então, como receber essas mulheres, né? Também, como ter o cuidado para receber, a empatia para receber, entender essa dinâmica, né? Da vida das mulheres, né? Acho que isso é também um grande desafio para a gente. Eu acho que esse papo tá muito bom. Vou deixar uma palavra final para cada uma fazer, mas porque o nosso tempo está acabando, a nossa proposta também é fazer vídeos curtos, até para não usar o tempo, não abusar do tempo de ninguém. Então, sei lá, talvez mais uma fala final da Kênia e uma fala final da Mari e a Pauli para encerrar. Perfeitas. Sim, eu acho que essa questão que a Paulina também trouxe, né, na questão da referência, vou ser bem breve, aconteceu muito comigo no meio do mestrado, que eu estava ministrando uma oficina de essicatas de macroalgas, e aí eu estava vindo de uma época que eu estava bem chateada pela falta de representatividade, porque eu não me reconhecia nos espaços com relação racial, não pelo gênero, e estava muito chateada, tive uma época chateadíssima com isso. Aí dei essa oficina, que foi incrível, com a galera que estava chegando na universidade ainda, e aí acabou que um tempo depois, o outro semestre, talvez, as meninas no meu laboratório chegaram chorando lá em cima, falando: Kênia, você não sabe o que está acontecendo lá embaixo. Fulana de tal falou que você é a inspiração dela para seguir na grade acadêmica. O quê? Como assim, gente? Eu que estou buscando referência. E aí, quando você vai ver, é uma menina jovem, negra, que está começando na biologia, querendo ou não, já estou acabando o mestrado, então não precisa ir muito além, né? A gente não precisa ir em níveis muito superiores de formação para a gente entender sobre isso, assim. A minha fala final, na verdade, é com relação a esse recado, né, da gente pensar em outras caras com protagonismo de fala, com protagonismo de narrativas, então outros corpos, né? Quando eu falo de gênero e, querendo ou não, a questão da galera LGBTQIA+, que a gente também precisa falar sobre isso, né? Então, é de a gente pensar em outras narrativas, quem é que podem falar, na verdade, sobre essa mesma história que eu estou contando, só que dentro de um outro lugar e de uma outra perspectiva, e dizer que eu estou super satisfeita, que pena que o tempo está acabando. E nem ficou muito braba, não, na fala, né, Kênia? Eu também ia comentar isso. Estava super já preocupada. Eu achei que ela ia dar uma pirada final, assim, tipo... Que hora que ela vai jogar a bomba ninja? Cautelosa. Amor, vou deixar 1 minuto para no final ela dar aquele recadão. Surtadinha. Isso. Para palavra final, assim, eu acho que eu queria deixar uma mensagem, não assim, talvez de esperança, assim, mas de dizer que essas sementinhas, assim, que a gente está plantando e que a Liga está plantando, né, essas discussões, assim, podem promover a mudança, porque estão fazendo mulheres e outras pessoas, né, não, além das mulheres, várias outras pessoas refletirem sobre essa temática. Né? Então, eu acho que isso já é uma sementinha e já vale a pena, e isso pode promover a mudança. Então, a minha mensagem assim, sobre esperança é que assim, falar sobre isso é muito importante para provocar as mudanças, mas também ter ações, né? E eu falei sobre isso lá na mesa, né? Então, algumas ações quais as ações que a gente pode tomar como aluno, como pesquisador, como participante da Liga, como jornalista, né? Quais as ações que a gente pode tomar para caminhar, né? Promover essas mudanças através de medidas mesmo. Então,
Por exemplo, vocês já estão fazendo isso, né, de organizar mulheres em torno desse assunto, discutir essa temática. Eu pensei na questão de gênero quando organizei o evento, pensei na questão da maternidade, né, de acolher mulheres mães no evento. Então, isso serve assim para pessoas que estão na pós-graduação. Qual a demanda que eu posso levar para a coordenação da pós-graduação? O que um coordenador de pós-graduação pode fazer? O que um chefe de departamento pode fazer, né? Pelos seus alunos, pelos seus colegas. Então, acho que isso, assim, o debate gera reflexão e a reflexão pode gerar ação lá na frente. Então, eu penso muito que as ações a gente precisa para provocar essas mudanças. Então, por exemplo, algumas coisas já existem, questão da maternidade, da equidade de gênero e racial, né? A questão do gênero, por exemplo, um edital que a gente participou em setembro, que nós ganhamos lá, o edital do Simbiose, do CNPq, né, um grupo de síntese, o primeiro grupo de síntese do Brasil. No edital, especificamente, eles pediam que a organização da equipe levasse em conta a equidade de gênero, né? Então, a gente buscou isso, né? Não ficou 50-50, assim, do jeito que a gente queria, e também a questão racial. E aí, sim, a gente teve aqui o nosso calcanhar de Aquiles, que a gente não conseguiu um balanço racial, né, dos representantes da equipe. Mas eles pediam isso no edital, que isso fosse levado em consideração. Então, quando as agências de fomento, as instituições começam a olhar para isso, aí a gente tem essas mudanças surgindo, sabe? Elas são demandas que vêm de baixo para cima, mas é de cima para baixo que a gente consegue ver mudanças mais substanciais. Então, essas mudanças já estão acontecendo. Espero que isso seja uma regra para editais, né? Para beneficiar, não beneficiar, mas colocar no mesmo nível mulheres e homens, né? Pessoas brancas e negras. Então, a gente precisa disso, das ações. Então, a minha mensagem é que algumas coisas já existem. A gente só precisa multiplicar essas ações. Lelê, você tem 1 minuto para sua mensagem final. Não, eu acho que eu nem vou usar esse 1 minuto. Eu queria sou muito grata por essa conversa que a gente teve hoje. Eu acho que a gente tem sim sementinhas. Eu acho que o Papo com a Liga é uma delas, né? As estratégias que a gente tem pensado são super colaborativas. Então, quem tiver ideias para a Liga melhorar suas próprias ações ou para divulgar ações que sejam significativas para a equidade de gênero e de raça e etnias, essas ideias são muito bem-vindas, porque a gente quer, de fato, criar um movimento que seja plural, que promova a equidade e que possa replicar essas ideias em outros espaços, né? Então, todo mundo é bem-vindo a trazer ações para a gente aprimorar nossos próprios comportamentos, né? Muito bem, você que assistiu esse Papo com a Liga, eu queria deixar muito obrigada às nossas convidadas, foi um papo muito bom, um papo de aprendizado, de escuta, de compartilhamento, quentinho, gostoso, foi ótimo, e a gente conta então com vocês agora para seguir, quem sabe fazendo essa tabela de mulheres incríveis, especialistas em diferentes áreas, para a gente construir e ampliar cada vez mais esses espaços, então siga a gente pela Liga, participe do blog, leia os textos que essas mulheres incríveis também estão escrevendo no blog e a gente volta a se falar no próximo papo. Até a próxima. Tchau!